Estamos vivendo no automático ou temos o controle da nossa vida? Será que estamos fazendo igual aquela música, Deixa a Vida Nos Levar? O nosso estudo de hoje vai refletir um pouquinho sobre isso. Continuamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, ainda o livro de Mateus, e hoje, continuando as bem-aventuranças, ainda estamos na segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O título de hoje é Apressados, e esse comentário está na obra do livro Joia. Vocês vão encontrar lá, e também nessa que eu acabei de mencionar, o Evangelho por Emmanuel. Apressados. Em muitas ocasiões, o excesso de prudências pode parecer egoísmo disfarçado. Quem de nós não critica aquela pessoa que é cheia de prudências? Mas nós vamos descobrir hoje que talvez a prudência seja muito importante na nossa vida. Talvez não, ela é muito importante. Não sei se vocês vão se lembrar que Jesus nos ensinou que devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Entretanto, é justo refletir que a precipitação cria os aflitos sem bem-aventuranças, ou melhor, os amigos superapressados que suscitam complicações e tumultos, tais quais sejam. Então, quando a gente vai estudar bem-aventurados os aflitos, toda aflição é uma bem-aventurança? Toda aflição nos leva ao crescimento? Não, não é bem assim. Emmanuel está nos explicando assim, está explicando isso para nós, que a precipitação cria os aflitos sem bem-aventuranças. Então, não é toda aflição que vai nos ensinar. E ele vai dar alguns exemplos. E é através de cada um desses exemplos que nós vamos entender que não é qualquer aflição que vai nos fazer crescer. Existem aquelas aflições que nós vamos passar bem por elas e aquelas aflições que são escolhidas por nós mesmos. Então vamos lá. Quais sejam? Os que dão urgência na transmissão de boatos infelizes, estabelecendo a perturbação e o desequilíbrio. Quantas pessoas não querem correr para dar a notícia em primeira mão e sequer vão atrás de saber se a notícia é verdadeira ou não. Hoje nós vivemos um mundo de redes sociais. Quantas fake news estão espalhadas por aí? A pessoa quer ser o primeiro a dar notícia, mas não se preocupa se a notícia é verdadeira. Vamos imaginar que vão postar no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social, uma notícia do Dr. Bezerra de Menezes. Será que a gente vai ler e acredita imediatamente? A gente precisa ter cautela, precisa ver o conteúdo daquela notícia que foi postada, porque o Dr. Bezerra de Menezes sempre é muito cauteloso, ele sempre vem com muita prudência, muito amor nos ensinar. Mas temos que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas querem postar uma notícia, dão o nome de alguém que é muito conhecido, mas a notícia em si não é verdadeira. E aqueles que não se preocupam em saber a fonte, a origem, correm ao postar aquilo e acabam causando, muitas vezes, desespero naquelas pessoas mais desatentas que vão ler aquela notícia. Temos que tomar cuidado com essa pressa nossa, com essa urgência em transmitir boatos infelizes. Quem de nós já não foi vítima de um boato infeliz? Vamos tomar cuidado então, vamos ter mais tranquilidade, mais serenidade. As redes sociais, elas são excelentes fontes de comunicação, mas cabe a nós o cuidado para conseguirmos selecionar o que é bom e o que é ruim. Isso é nosso. Os que atravessam a frente de veículos em movimento, alegando a necessidade de espaço. Mais uma vez, a falta de prudência. Estamos tão apressados que nós atravessamos a frente de veículos em movimento, não temos prudência conosco. Falta isso para nós. Emmanuel, na verdade, nesse comentário, ele vai puxando a nossa orelha a cada exemplo. Os que surgem ávidos pelo aperitivo, isso é muito interessante, ao qual se habituaram e penetram recintos escuros, acendendo fósforos juntos de elementos inflamáveis. Que é esse aperitivo que ele fala aqui? São os nossos vícios. O que somos capazes de fazer para alcançarmos o nosso vício? E qualquer vício. Eu até anotei aqui alguns exemplos. Comida, bebida, cigarro, drogas, jogos, redes sociais. Todos esses são vícios, exemplos de vícios, né? De coisas que nos causam dependência, que não conseguimos viver sem aquilo. E o que nós somos capazes de fazer para isso? Se deixar pelo nosso vício, nós
riscamos um fósforo e não conseguimos perceber que aquela sala está cheia de elementos inflamáveis e pode explodir a qualquer momento, porque a gente só foca naquela fonte do nosso vício, a gente só foca naquilo que vai satisfazer o nosso ego. Então precisamos ter cuidado. De novo, Emmanuel está nos convidando à prudência, ao cuidado todos os dias. Precisamos repensar, a gente quer tanto uma coisa, aquela roupa que postaram na rede social, aquele sapato, aquele objeto de uso que os famosos da rede social, ou pessoas famosas, ou que a grande maioria está usando, nós queremos aquilo. A compra é um vício, comprar em excesso é um vício, porque nós não conseguimos entender que nós compramos por necessidade. E o que nós somos capazes de fazer para isso? Essa é a pergunta. Estamos vivendo no automático? Estamos deixando a vida nos levar, vivendo conforme a grande maioria vive? Ou somos senhores das nossas ações? Os que improvisam discussões estéreis, com o objetivo de fazerem prevalecer os pontos de vista que lhes são próprios. Aqui é uma violência intelectual que muitas pessoas praticam com o outro. Dão início a discussões somente para que o ponto de vista delas prevaleçam, para humilhar o próximo, para o próximo não conseguir contra-argumentar. Para que isso? Essa é a pergunta. A que essa discussão vai levar? É uma discussão útil que vai trazer conhecimento para todo mundo? Se não for útil, não vale nem a pena começar essa discussão. E mesmo que seja útil, a gente tem que aprender a ouvir a opinião do próximo e respeitar a opinião do próximo. Não é só a nossa opinião que vale. E aqueles outros que assumem decisões de importância sem ouvir os companheiros que lhes compartilham das responsabilidades, abraçando compromissos que passam a prejudicar centenas de pessoas. De novo, a falta de prudência. Quantas pessoas estão na posição de tomar decisões importantes, mas que precisam ouvir outras e querem assumir, querem ser as donas daquela decisão, porque eu fiz isso. Só que se várias cabeças juntas pensam melhor, porque uma só quer decidir. E às vezes essa decisão apressada, para quê? Para poder chamar atenção, levar o nome daquela decisão, falar eu fiz isso, pode prejudicar centenas de pessoas. Precisamos ter mais cuidado, efetivamente. As nossas decisões, nós vivemos numa sociedade, então tudo que nós vamos fazer vai alcançar outra pessoa. Mesmo que seja só da nossa família, é responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis por essas pessoas que vivem conosco. Então nós precisamos ter mais cuidado na hora de decidir. Mesmo que sejamos chefes de família, nós precisamos ouvir os nossos familiares, porque todos somos pessoas, todos somos indivíduos independentes e todos temos formas de pensar independente. E quando estamos juntos, tudo fica melhor. Jesus fala que quando 2 ou mais pessoas se reunirem em nome dele, ele estará lá, não fala? Por que ele fala isso? Porque cada pessoa vai dar o melhor de si, e esse melhor de si junto vai formar algo muito melhor. É o respeito pela posição alheia. Em verdade, proclamou o Cristo, bem-aventurados os aflitos, mas não se deteve em qualquer louvor aos companheiros inquietos e apressados demais. Quando Jesus fala dos aflitos, ele não fala de todos os aflitos, não fala daqueles apressados, daqueles que causam as próprias aflições ou causam aflições nas outras pessoas. Porque a gente precisa aprender a desacelerar. Essa é a grande verdade. Conseguimos desacelerar? Quantas coisas estamos fazendo ao mesmo tempo? Hoje eu tenho que fazer isso, saímos com uma relação feita e quando chega no final da noite parece que corremos uma maratona. Por quê? Vivemos no automático. Quem de vocês já não saiu de casa e não conseguiu lembrar se fechou a porta? Se desligou o botão do fogão? Se fez alguma coisa dessas? Por quê? Porque estamos vivendo no automático, não prestamos atenção naquilo que estamos fazendo. Precisamos parar, prestar atenção, pegar as rédeas da nossa vida, o controle da nossa vida. Nós somos donos da nossa vida. Precisamos aprender a fazer isso. Eu sei que é difícil. Estou também nessa situação. Precisamos aprender muito a fazer isso, é extremamente necessário para nós. Cultivando paciência no cotidiano, no dia a dia, transportarás contigo a força capaz de vencer todos os obstáculos que, porventura, te agridam a existência. A nossa pressa vai nos causar muitos problemas. Tem um ditado que a pressa é inimiga da perfeição.
Então, ela vai causar muitos problemas a nós. Precisamos aprender a desenvolver a paciência. E o que é isso? Nada mais do que aprendermos a disciplina. Emmanuel já explicou para o Chico que era necessário para ele 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. A falta de paciência, a pressa, é uma forma de disciplina. Como será que estamos vivendo as nossas vidas? Vamos refletir isso nesse dia de hoje. Parem para pensar isso. Se vocês gostaram do nosso estudo, comentem nas nossas redes sociais, se inscrevam nos nossos canais. Até mais!